Olá, Silvano, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite também, Valdete, boa noite, Adriana Valério, Adriana Dantas também, boa noite, Heloísa Caetano, boa noite, saudades. Olá, Jossanã, boa noite também, Marcelo Machado, seja muito bem-vindo. Andréia Dantas, boa noite. Edna Bueno, boa noite também. Como sempre, sejam muito bem-vindos. Olá, Anitta e Clarindo. Olá, Wagner, boa noite. Saudades, Wagner. Ontem não tivemos a sua participação. A gente sente falta, tá? Mas a gente sabe, sim, claro, de todos os nossos compromissos e dificuldades. Olá, Elaine Lavez, boa noite, seja bem-vinda também. Cláudio Honor e Eliane, boa noite para vocês e para os nossos companheiros, né, aí de Guaxupé. Olá, Gessé Pádua, boa noite, seja muito bem-vindo e que você esteja cada dia mais forte. Adriana Alvarenga, boa noite. Boa noite, Fernanda Guedes, seja muito bem-vinda também. Com certeza será, Wagner. Daniele Diamantino, boa noite. Olá, Mariinha. A Marinha mudou a foto dela aqui, aí tem uma hora que eu tenho que olhar e conferir, né, Marinha? Olá, senhor Antônio Pazotto, boa noite para o senhor, Isabel, sejam sempre muito bem-vindos. Célia, boa noite também, Maria das Graças e os nossos companheiros, né, aí de Itamugi, como sempre, a Lídia, a Sônia, sempre participam aí conosco. Oneida Alves, boa noite também para você, seja muito bem-vinda. Olá, Álvaro, boa noite para você, toda a família, especialmente sua mãe, o pessoal aí, os nossos companheiros de Monte Santo. Ricardinho e Lúcia, boa noite para vocês, espero também que vocês estejam cada vez melhor. Vai, Marinha, sem querer, mas a foto ficou bem interessante, né? Mas legal. Leopoldina, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite também, Carmen, Inês. Bom, já está na hora de nós fazermos aqui a nossa prece, para nós iniciarmos as reflexões dessa noite. Temos aí o livro dos médiuns para nós fazermos essa análise. Olá, Michele e Gabriel, boa noite, sejam bem-vindos. Bem-vindos. Pois é, que eu acabei de falar agora mesmo aqui, Wagner. A gente sempre sente falta, né, daqueles que participam direto, e eu senti sua falta ontem, com certeza. Mas não tem que pedir desculpa, não. Igual eu falei, a gente sabe como é que funciona, como é que é a vida. Claro. Érica, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Salete, Márcio e Gustavo, sejam bem-vindos também. Gente, então convido todos vocês agora nesse instante a, juntamente comigo, com a espiritualidade, elevarmos o nosso pensamento e buscarmos, sobretudo nesses instantes, tranquilizar a nossa mente, o nosso coração. Eu sei que o nosso mundo é um mundo de provas e expiações, por isso existem tantos problemas, violência, insegurança, apego, às vezes até maldade que nós sentimos e percebemos, mas nós somos criaturas divinas. Estamos num planeta criado por engenheiros celestes, mas com a permissão divina. Por isso, esta beleza que é o nosso planeta. Por que não enxergarmos as belezas que a vida nos proporciona? Por que não nos fortalecermos
com o sol, com a energia da lua, das estrelas? Por que não enxergar, sentir e se fortalecer com a vibração dos amigos, dos familiares, sobretudo daqueles que sentem um carinho especial por cada um de nós? Por que não se deliciar com o perfume da natureza, das flores, sobretudo neste momento e nesta época? Ou seja, nós temos muito mais motivos de alegria e felicidade do que de tristeza. Por isso precisamos mudar o foco da nossa vida para que possamos enxergar mais todas estas belezas. E assim, aumentarmos cada vez mais a fé em Deus, nas suas próprias leis, na certeza de que tudo está funcionando corretamente. Apenas nós somos quem precisamos identificar melhor todas essas coisas e facilitar a nossa caminhada, que não pode e não deve ter interrupções, para que cheguemos mais rápido ao nosso destino, a felicidade e a perfeição. Por isso, conclamamos todos, sobretudo nesses momentos, a experimentar um pouco de paz, de alegria e de tranquilidade, deixar de lado e esquecer os problemas e liberar a mente para aprendermos as informações, os conhecimentos e, por que não, os próprios sentimentos que Jesus, Maria Santíssima e a espiritualidade sempre nos derrama, sobretudo nesses momentos que estamos a eles vinculados, sobretudo nesse momento que estamos todos conectados. Sintam, pois, a paz, sintam a luz e busquemos sempre Jesus. Graças a Deus e muito obrigado a todos vocês. Olá, Marilza, boa noite também Selma, boa noite Adair, boa noite Lídia, Luciene Naves, boa noite também Cecília e Reinaldo, boa noite Alete Naves, olá Sônia Ferreira, Rosilene, Osmane e Diego, boa noite para vocês. Registrando aqui, pelo menos eu ainda até não a vi, mas ela sempre participa aqui conosco. Mas aí ela sempre vê depois. Hoje é aniversário da Valéria Cruz, então fica aqui o nosso registro, né? De muita paz, de muita felicidade, de muitas alegrias, de uma sintonia perfeita com a espiritualidade. E também é aniversário do nosso companheiro, o Adriano, aqui de Monte Santo, que também tem as suas lives, os seus programas maravilhosos, e que ele possa se sentir cada vez mais fortalecido e vinculado à própria espiritualidade, para que ele continue esse trabalho também maravilhoso, ajudando muitas pessoas. Olá, Luísa Silva, boa noite, seja muito bem-vinda, como sempre. Renato Leite, boa noite também, seja bem-vindo. Vamos então darmos aqui a sequência. Olá, Elaine, boa noite. Darmos a sequência às nossas reflexões do livro dos médiuns. E nós estamos aqui exatamente falando nesta obra. Marcileia, boa noite para você, Luciano e Guilherme. Nós estamos falando dos espíritos que se pode evocar. E a gente conversou bastante, por quê? Porque nós fazemos evocações constantemente. Nós, com os nossos pensamentos, chamamos seres, tanto encarnados quanto desencarnados, para fazer parte da nossa vida, para adentrar a nossa casa mental. Olá, Selma. E adentrar a nossa casa mental e principalmente para fazer parte de toda essa energia fluídica e dessa vibração que nos envolve. Nós evocamos, só que infelizmente nós evocamos aqueles que nos são iguais, ou os nossos familiares,
né? Ou qualquer um que de alguma forma esteja vinculado aos nossos pensamentos. Então, a gente sempre tem que tomar esse cuidado, porque evocações nós fazemos constantemente e não percebemos que convidamos muitos espíritos para fazerem parte da nossa vida, para nos ajudar a construir a nossa história. Então, temos que ter um cuidado muito especial com isso. Bom, especificamente Kardec vai citar aqui para nós daqueles espíritos que são evocados, sobretudo em determinadas reuniões. E aí a gente está falando dos médiuns e nós terminamos falando daquele trechinho onde ele comenta aquela questão dos empecilhos individuais e dos empecilhos também externos, exteriores ao próprio espírito, que dificultam a comunicação. Então, a gente fala em comunicação, nós estamos falando automaticamente em contato, em conversa, e a evocação feita direta ao espírito, muitas das vezes ele vai encontrar empecilhos. A gente viu as missões, as tarefas, às vezes os tratamentos, e o espírito não pode vir até nós para se comunicar. Nós teremos também alguns empecilhos da ordem do próprio médium, né? Que às vezes não é uma pessoa totalmente equilibrada, aquele encontro não será agradável para todos eles. Então a gente viu mais ou menos esse tipo de coisas. E aí, lógico, a gente vai ampliando todo esse nosso sistema, toda essa forma de evocação que nós estamos falando, exatamente para poder facilitar o entendimento e nós trazermos para o nosso dia a dia, para não ficarmos apenas e tão somente nessas questões relacionadas ao movimento de casas espíritas. O objetivo nosso da doutrina é exatamente ampliar, e creio que Kardec tinha também este objetivo. Então, cuidado, vamos pensar, vamos trabalhar, vamos conhecer todas as particularidades dos fenômenos para facilitar, sobretudo, o nosso entendimento e compreensão e todo o auxílio que nós podemos prestar a esses espíritos, tá? Bom, outra coisa que o codificador vai falar para nós é exatamente da facilidade que nós temos de evocar e conversarmos com os nossos familiares. Por quê, gente? Porque é uma questão fluídica. Ora, se eu já tenho uma afinidade com determinada pessoa, com determinado espírito, vai ser muito mais fácil para qualquer um de nós evocarmos e nos relacionarmos com esse espírito do que com aqueles que nós temos aquela dificuldade, nós não temos tanta sintonia. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Boa noite, Luana Rodrigues. Olá, Idevaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também a Dilson Riva, seja muito bem-vindo. Joelma, alguns aqui que eu não havia cumprimentado, e aqueles que vão entrando também se sintam todos abraçados. Então, é lógico que nós vamos ter muito mais facilidade para nos conectarmos com quem nós temos essas afinidades. Por isso que Kardec fala, olha, você vai ter aquela evocação, é o que a gente percebe, tá? Muitas reuniões mediúnicas, sobretudo de psicografia, tem ali algumas pessoas, né? Geralmente costumam ser várias, um médium. Por que geralmente comunica-se os espíritos de familiares que estão ali? Porque eles são atraídos exatamente por esta sintonia. Existe uma facilidade para a própria espiritualidade. Então, tem esse detalhe. E aquilo que Kardec fala, às vezes pedimos ou vamos evocar algum espírito, se tiver um familiar ali presente na reunião, vai facilitar todo o processo e o espírito vai sentir mais tranquilidade, mais segurança para chegar. Outra coisa que a gente precisa avaliar, e o codificador fala, é a questão da atração ou da própria repugnância. E aí é claro, gente, quando falo sobre isso, avaliar a vibração, né, Leda? Boa noite. A vibração que envolve tanto o médium quanto o espírito. Por quê? Porque nessas vibrações nós podemos sentir tanto uma atração quanto uma repugnância. Agora,
E aí é o detalhe, quando a gente vai estudar em ambientes preparados, quando a gente vai fazer um curso mediúnico, é auxiliar ao médium a desenvolver aquilo que nós chamamos de educação mediúnica. Só que eu quero falar aqui para vocês numa educação mediúnica de uma forma muito mais ampla do que aquela que provavelmente vocês já conheceram nos próprios estudos. Gente, vamos imaginar, vamos visualizar uma educação mediúnica de um Chico Xavier. É só para tentar entender quando Kardec fala dessa questão da evocação, e aí estamos ampliando, quando nós falamos da questão das comunicações das mensagens. Um médium que possui uma educação mediúnica, e aí eu posso acrescentar que possui uma flexibilidade mediúnica, gente, ele vai ter condições de auxiliar a todos os espíritos e vai ter condições de receber comunicações de qualquer tipo de espírito, né, Cido? Por quê? Porque aquele que possui a educação mediúnica e essa flexibilidade, ele vai aprender a tratar os espíritos superiores, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai aprender a tratar os espíritos superiores como realmente devem e merecem ser tratados. E isso, é claro, vai facilitar a atração e vai facilitar a captação da própria mensagem. Se é um espírito doente, quem tem essa educação mediúnica, essa flexibilização, ele vai receber esse espírito doente, mas ele vai recebê-lo como se fosse um enfermeiro, como se fosse um médico. Então ele vai envolvê-lo com todo carinho e isso vai gerar uma atração. Se é um espírito sofredor, muitas das vezes nós precisamos, nesse processo de flexibilização, soltar ou pelo menos emitir sentimentos para que os espíritos se sintam acolhidos. E quem que faz isso? É exatamente aqueles que possuem uma educação mediúnica, eu estou falando num sentido bem amplo, e uma flexibilização maior. Então, ora, não significa que se eu receber um espírito que está sofrendo, porque eu também sou sofredor, Não, eu posso recebê-lo como um que está muito mais, vamos assim dizer, avançado, que tem autoridade moral e acolhê-lo. Quando se vocês tiverem oportunidade, peguem lá o livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz e Chico Xavier, vocês vão exatamente verificar isso. Tem médiums que estão ali trabalhando com a espiritualidade e eles acolhem os espíritos que vão se manifestar como enfermeiros. Já tem outros que têm uma evolução um pouco maior, vão acolher como se fosse uma mãe. Ora, uma mãe que não compactua com o estilo de vida dos filhos, às vezes o filho se envolve com criminalidade, com as coisas. Uma mãe que não compactua, ela não pode receber aquele filho, ela não pode abraçar, ela não pode devotar-lhe carinho? Claro que pode. Então no campo da mediunidade é da mesma forma. Sejam muito bem-vindos, Eveline, Roberta e Gabi. Olá também para Márcia Martins, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Então, é exatamente esse tipo de coisa que a gente precisa aprender. E Kardec vai falar, sim, um familiar é muito mais fácil, claro, mas eu posso me desenvolver de tal forma a receber todos e qualquer tipo de espírito. É o que nós podemos falar aqui com muita tranquilidade de Chico Xavier. Chico Xavier recebia todos e cada um ele tratava de uma forma diferente. A gente vai ver isso daqui a pouquinho e principalmente, eu acho que não vai dar tempo hoje, mas no próximo tópico do livro dos médiuns, a gente vai falar da linguagem. O mesmo acontece com linguagem. Eu vou conversar com espíritos superiores utilizando a linguagem deles. Eu vou conversar com sofredores também utilizando a linguagem deles, tá? A Érica faz uma pergunta aqui sobre a questão da manifestação, de quanto tempo depois de desencarnado. Érica, não existe um tempo pré-fixado. Por quê? Porque isso vai depender exatamente do espírito. Depois você pegue o livro O Céu e o Inferno, Érica, no início dos nossos, no início não, né? No início do estudo da segunda parte, a gente começa falando, por exemplo, dos espíritos felizes. Então, tinha
o espírito Samson é um deles, que poucos minutos depois de desencarnar, ele já estava lá dando comunicação. Mas por quê? Porque ele desencarnou na condição de espírito feliz. Então, vai depender exatamente da condição do espírito, do seu despertar, da sua perturbação. Kardec convocava espíritos desencarnados que tinham desencarnado a questão de poucos dias. Não estavam talvez todos preparados, mas a espiritualidade, por conta daquela necessidade e principalmente pelo preparo da equipe, permitiu que espíritos que desencarnaram há pouco tempo também dessem comunicação. Então não existe uma regra matemática de quanto tempo. O tempo vai ser determinado pela qualidade, ou melhor, pelas características, pela vibração e pela evolução do próprio espírito. E, é claro, pela necessidade também dos encarnados em receber, ou o contrário, deles não poderem, naquele instante, receber nenhum tipo de comunicação. Boa noite, André Vieira, José Ricardo, sejam bem-vindos. Ok? Então, a gente, seguindo, vamos ver e identificar. Por isso, até esses dias eu estava conversando, com o Cido, com o pessoal, com a equipe de trabalhadores aqui de uma casa espírita que estão preparando para retornar ao trabalho e retomar as atividades. A gente fala muito sobre isso. O médium, ele é um trabalhador, ele é um instrumento. Parênteses, todos nós somos médiuns, todos nós, a gente já falou isso aqui, todos nós evocamos espíritos. Então, a gente precisa aprender, e os conhecimentos é que vai fazer com que nós tenhamos essa flexibilidade, é o conhecimento que vai fazer com que nós tenhamos uma educação mediúnica e estejamos preparados, tanto para auxiliar, quanto para receber ajuda, porque tem gente que não está preparado nem para receber ajuda. Mas o importante é que, para haver comunicação, tem que haver uma combinação fluídica entre espírito comunicante e o próprio médium. Então, são vários fatores que vão envolver. E quando a gente fala em educação mediúnica, nós estamos falando num trabalho, às vezes, de longo prazo com o médium. Também, nós, quando falamos nessa própria flexibilização, falamos dessa necessidade de um trabalho, e às vezes de longo prazo, de muita dedicação e evolução do próprio médium. Mas nós não podemos esquecer que nessa combinação fluídica, gente, é com o passar do tempo também que ela se desenvolve de uma forma mais segura. Ou vocês acham que na primeira oportunidade, na primeira, entre aspas, sessão, o seu guia espiritual já vem e já toma conta de toda a situação? Não, não é bem assim. Vai haver essa necessidade de, muitas das vezes, mais encontros. Viram também conosco no próprio livro no livro Céu e Inferno, que às vezes o espírito chegava, ele tinha aquela dificuldade, por exemplo, na escrita ou na fala, a espiritualidade falava: ô Kardec, vamos dar um tempo para ele, vamos fazer oração, aí mais para frente chama. E neste período vai sendo também trabalhada essa combinação fluídica entre o médium e o espírito para facilitar a comunicação. Até o exemplo que o próprio Kardec cita é interessante. Se você pegar um violão para tocá-lo pela primeira vez, pode ser que, sabe aquela música que você já toca muito bem? Ele não emita os sons da forma como você quer. Mas com o passar do tempo, com essa combinação sua com aquele instrumento, ele vai ficando, vamos dizer assim, mais flexível e mais adequado a você. Por isso que tem gente que fala assim: não, eu não quero o novo, não, eu prefiro o velho. Por quê? Porque o velho já foi, vamos assim dizer, treinado, ele já está nesse processo de combinação praticamente perfeita, tá? Então é interessante quando nós falamos, quando Kardec fala isso. Você vai operar uma máquina, você está operando aquela máquina pela primeira vez. Gente, vai ter sim dificuldades na operação daquela máquina. Quando você já opera a máquina, a segunda, terceira, a quarta, vai melhorando o seu contato com ela, o domínio sobre todas as suas funções, e automaticamente o trabalho vai ser mais eficaz. A Marinha coloca aqui: a respeito da educação mediúnica é mais direcionada aos doutrinadores. Não, Marinha, é direcionada a todos.
principalmente aos médiuns psicógrafos, psicofônicos, aqueles que vão realmente, vamos assim dizer, ter este contato ou passar pela, entre aspas, incorporação, muito mais a eles. É claro que a educação mediúnica, a gente falando de uma forma ampla, ela vai se aplicar aos dialogadores, esclarecedores ou doutrinadores, principalmente no desenvolvimento da sintonia com a equipe trabalhadora, exatamente para que ele consiga captar a inspiração e a necessidade dos espíritos na hora do esclarecimento. Então, todos precisam de educação e vai se aplicar. E vou dizer mais, Marinha, se aplica inclusive também àqueles médios que acham que não são médios, que ficam ali na sustentação. Quando eles adquirem essa educação mediúnica, essa flexibilização, eles vão cada vez mais estar preparados para ajudar com as suas energias e vibrações, cuidar de todo o ambiente. É isso mesmo, Wagner, depende sempre deste grau de evolução, tanto do encarnado quanto do desencarnado, né? Principalmente quando a gente fala em médios, em intermediários. Olá, Emerson Martins, boa noite, seja muito bem-vindo. O que mais que o codificador vai trazer para nós aqui? Ele vai falar, ou ele vai nos recomendar em qualquer tipo de reunião ou em qualquer tipo de evocação, tá? Por exemplo, você está na sua casa, você está com saudades, não estou falando que é para ninguém evocar espírito em casa, não é isso, mas você está com saudades de alguém. Olha, antes de você pensar na pessoa, o que Kardec recomenda? Olha, pense, entre em contato com o seu anjo da guarda e pergunte para ele, olha, como é que deve estar tal pessoa? Como é que deve estar tal espírito? Veja a analogia que nós estamos fazendo. Kardec, quando ia evocar alguém, ele chegava para os guias espirituais, principalmente, o médium está ali, conversava com o guia do médium, olha, ou com o guia da equipe, estou pensando em evocar o espírito fulano de tal. O que vocês acham? O que vocês recomendam? Olha para vocês verem como é que Kardec é. Por quê? Porque esses espíritos já estavam ali ambientados, já conheciam a equipe, já tinham uma sintonia. Então, você pergunta para eles, o que vocês acham? Por quê? Porque você trazer alguém desconhecido para participar de uma reunião, você não sabe que tipo de energia, que tipo de vibração. A sua equipe está totalmente preparada. Então, eles consultavam antes. Lógico, tinha todo um objetivo por trás, o objetivo da própria doutrina espírita. Então, nós também podemos fazer a mesma coisa, tá? Lógico que, gente, não precisa ser em todos os momentos, ou todas as reuniões que nós vamos fazer, primeiro a gente vai consultar os guias. Não precisa. Você já tem uma equipe mediúnica, já tem um trabalho que é desenvolvido, vocês já sabem e já estão em sintonia. Mas se vocês desejam e querem conversar com alguém, pense primeiro, olha, meu anjo da guarda, espírito, será que seria conveniente? Como que está? Vou mandar uma vibração. E aí tudo bem, depois de tudo isso, você vai ter aquela intuição ou a inspiração de como você deve agir. Se seria conveniente ou não, qual seria o melhor momento. Olha para vocês verem, são coisas interessantes que Kardec recomenda aqui e que nós não podemos deixar isso passar despercebido, né, Claudionor Ferreira? Boa noite, seja bem-vindo. Não podemos deixar passar despercebido, tá? Se eu tenho um amigo espiritual, se eu tenho um mentor, se eu tenho um guia espiritual, eu preciso desenvolver essa sintonia com ele e eu preciso buscar orientações quando eu não me sentir seguro para determinadas coisas. E não, como a gente diz vulgarmente, né, enfiar os pés pelas mãos. Eu tenho sempre que trabalhar isso. Seu Luiz Alberto, boa noite. Seja muito bem-vindo. Recomendações do próprio codificador. Ele faz isso direto, mas, repito, Kardec tinha sempre uma função, ele tinha um objetivo a lidar e a trabalhar com tudo aquilo. Olá, Silmara, seja muito bem-vinda. E Kardec vai dizer, gente, há
Não é só o que a gente falou. Problemas individuais, tem as questões externas, mas também tem as questões da própria Assembleia. A mensagem que nós desejamos quando nós evocamos alguém é uma mensagem de utilidade? É com um objetivo sério ou é para satisfazer apenas a nossa curiosidade? Nós precisamos nos perguntar por quê? Porque muitas das vezes quando vamos evocar, e aí de novo, tanto aqui individualmente quanto coletivamente, quando nós vamos evocar, nós estamos tirando aquela tranquilidade ou nós estamos interrompendo alguma coisa de algum espírito. Alguém que já trabalhou em sessões mediúnicas, né? Já deve ter se deparado. Quando vai começar a conversar com o espírito, ele já vai falando: por que você me tirou de lá? Por que você me trouxe aqui? Kardec também passou por isso. Por quê? Porque havia alguma coisa que estava sendo feita. E de repente, quando você faz esse processo, entre aspas, de evocação, você interrompe lá para trazer para cá. Então ele fala: olha, por favor, busquem sempre objetivos sérios, úteis. Não fique apenas e tão somente buscando notícias para satisfação da sua curiosidade. Vamos utilizar todas estas possibilidades, todas essas oportunidades que Deus nos concede para fins realmente úteis. Por quê? Nós estamos falando de espíritos. Estamos falando aqui em evocar espíritos. Quando nós desencarnarmos, nós vamos estar no mundo dos espíritos. E aí vai ficar muito mais fácil para a gente ir até onde eles estão ou eles virem até onde nós estamos. Então, a gente vai ter muito tempo e às vezes séculos, né, para poder fazer, para poder conversar, para satisfazer a nossa curiosidade. Então, não vamos tentar interromper alguma coisa de alguém para satisfazer a nossa curiosidade agora. Porque a gente não sabe quais seriam as prováveis consequências que poderiam advir de tudo isso. Por que eu estou falando em consequências? Porque exatamente no próximo ponto, Kardec vai dizer da influência, porque a partir do momento que eu trouxe alguém, que eu chamei alguém para poder fazer parte da minha vida, fazer parte de um determinado momento, que seja numa reunião, eu vou sofrer influências daquele espírito. Ele não vai simplesmente chegar e resolver falar o que tem que falar, sair, embora e não, vai deixar uma marca, vai deixar uma influência. E isso é normal, vai deixar uma mensagem. E aquilo tem de alguma forma que, como é que nós podemos dizer? Influenciar você. Agora, uma coisa que Kardec coloca, a questão da ascendência moral, da superioridade moral, ela é de extrema importância. A Maria ainda está comentando aqui a questão da sustentação, muito difícil. Realmente, é que o pessoal não faz ideia. Ainda tem gente que brinca, né, Marinho? Ah, eu não sou médium. Não, você é, e muitas das vezes até de uma, vamos assim dizer, de uma força maior do que você imagina. Sem o seu trabalho, aquelas coisas não aconteceriam, né? Realmente é assim. Com certeza, Wagner. Boa noite, Zélia, seja muito bem-vinda. Com certeza, chega perturbado e acaba perturbando a sessão inteira. Então, nessa questão aqui agora que a gente está falando, onde Kardec vai comentar sobre esta superioridade moral. Gente, superioridade moral, ela tem espaço em qualquer lugar. E principalmente, olá Rosângela, e principalmente porque a superioridade moral, ela não vem apenas e tão somente dos espíritos para para conosco, para os encarnados. Não. Nós encarnados podemos ter uma superioridade moral com relação aos espíritos que vão se comunicar numa reunião. Ou nós encarnados podemos ter uma superioridade moral com relação aos espíritos que nós vamos trazer para a nossa vida para fazer parte, que nós estamos evocando para buscar algum tipo de mensagem, algum tipo de comunicação.
superioridade moral. E Kardec diz o seguinte: havendo uma superioridade moral, e aí é por isso que a gente deve buscar sempre a nossa evolução, nós teremos o controle da situação. E o que é interessante nessa superioridade moral? É exatamente nós identificarmos para também selecionarmos as mensagens que nós estamos recebendo. Gente, muitos são enganadores. Às vezes, você está querendo falar com um familiar, você está querendo evocar algum familiar, você está querendo, numa reunião, conversar com determinados espíritos. Podem ter espíritos enganadores que vão chegar ali e vão falar o que eles quiserem, e você não vai ter a certeza de que aqueles eram realmente os que você desejava e o que você quis evocar. E a superioridade moral, sobretudo daquela equipe, né? Como o Sr. Antônio coloca aqui a sustentação como um alicerce. Gente, a superioridade moral, principalmente naquele momento, ela não vai permitir influências externas. Ela não vai permitir que as pessoas sejam enganadas. E esse é o cuidado que a gente tem que ter em qualquer momento. Por quê? Já falamos aqui. Às vezes você está tão ansioso por uma notícia de um ente querido que está tão fragilizado que qualquer pessoa que chegar perto de você e falar alguma coisa, você já vai acreditar. Mas você nem sabe se existe aquela possibilidade, se o espírito está naquelas condições, se o médium que está trazendo essa notícia também tem essa possibilidade, essa condição, essa educação, essa flexibilidade ou essa própria autoridade moral. Então, por favor, busquem. Isso aqui eu estou falando para quê? Para que cada um de nós busquemos a nossa própria evolução, para que você sempre esteja numa condição de pelo menos não ser enganado. E aí é lógico, a seriedade dos motivos, dos objetivos que você procura, das reuniões que você participa, das pessoas que fazem parte do grupo, tudo isso vai ser importante e interessante. Busquem sempre essa autoridade. Sim, com certeza, são muitas descobertas, Elaine, pode ter certeza disso. O Parecido falando mais uma vez da questão dos médios sustentadores, né? Esses aí com certeza carregam o piano e carregam tudo. Olá, Marcos, boa noite, seja muito bem-vindo. Então, gente, nós estamos aqui no final, só fechando essa questão dessa superioridade moral que o próprio codificador coloca aqui para nós, tá? Eu poderia talvez até fazer uma brincadeirinha. Olha, nós temos sempre que buscar essa superioridade. Eu não estou querendo dizer que a gente tem que ter essa prepotência de achar que somos melhores do que os outros. Não é isso. Mas que a gente deve sempre buscar essa finalidade útil, porque aí nós vamos demonstrar essa nossa própria superioridade moral. Vocês lembram no livro Céu e Inferno, que teve uma comunicação de um espírito que foi comunicar-se lá em Bruxelas, onde Kardec estava? Aí perguntaram, mas peraí, por que você veio cá? Não, porque este homem que está aí é uma pessoa séria. Ou seja, o espírito identificou a superioridade moral de Kardec e ele foi se comunicar ali naquele grupo, naquele dia, porque Kardec estava ali. Olha para vocês verem como é que a questão é interessante. Então, busquem sempre isso. Por quê? Porque a moral é que vai determinar, gente, toda essa assistência que nós estamos falando. No próximo encontro, a gente continua a partir desse ponto. Está faltando um pouquinho de coisa para nós fecharmos aqui, para a gente lidar com essas questões relacionadas à linguagem dos espíritos, né? Só cumprimentar aqui a Vânia, a Silvia Mônica, boa noite.
E a Rosângela falando, foi em um centro uma vez e aconteceu isso. Então, olha para vocês verem como é que as coisas são interessantes. E às vezes a gente nem percebia, a gente nem sabia disso. E agora, lendo aqui, estudando juntos, a gente vai percebendo, né? Quantas realmente informações, como diz a Elaine aqui, a gente precisa saber para termos uma vida muito mais tranquila, com muito mais harmonia, muita paz e principalmente, né? Nada de induzir a erro, né, Rosângela? E principalmente com essa certeza e convicção. O conhecimento dá essa fé que nós estamos buscando, como diz Emmanuel, uma fé calcada na certeza. É isso que a gente precisa, nada de fé cega, tá? Mas uma fé, como diz o próprio codificador, capaz de encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês pelo carinho. Tenham todos um excelente final de semana. Segunda-feira nós estamos aqui mais uma vez dando sequência a esses nossos encontros maravilhosos. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado por essa energia, por esse carinho, por essas palavras realmente que nos incentivam cada vez mais a buscar esses encontros. Muita paz, que Jesus os abençoe.